olha só, o prazo para a declaração do imposto de renda está se esgotando. Faltam 5 dias para prestar as contas ao Leão e o especialista em planejamento tributário Fábio Barreta está conosco e traz dicas para esse momento. Bom dia, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, tudo bem? Fábio, você poderia explicar quem pode e a quem cabe prestar a declaração do imposto de renda, que vai agora até dia 31 de maio, certo? Exato. O prazo termina agora, na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, né? À meia-noite, né? E quem deve prestar conta são pessoas que receberam no exercício rendimento tributável acima de R$28 mil, ou teve rendimento isento acima de R$40 mil, ou que tem seu patrimônio acima de R$300 mil no ano base de 2020. Essas são as condições para que o contribuinte seja obrigado a fazer a entrega, né? Agora, Fábio, tem alguma espécie de pegadinha ou algum problema recorrente no preenchimento das declarações que a pessoa preenche de forma errada e pode cair na malha fina? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Exato. Veja, a Receita Federal, hoje, ela cruza dados, né? Existe a chamada malha fina. Então, as pessoas têm que ter um pouco de atenção, principalmente nos abatimentos, né? Despesas médicas, plano de saúde, que são motivo de cruzamento de dados. Além disso, tem que ter cuidados também com alguns rendimentos de aplicações financeiras, por exemplo, tipo assim, VGBL, que a pessoa aplica, resgata e pensa que o imposto já está tributado na fonte. Esses rendimentos estão sujeitos ao ajuste na declaração, então devem ser somados ao rendimento tributado. Então tem que ter muita atenção na hora de pegar o informe de rendimento do banco e atenção, né, a essas peculiaridades. Falando em atenção, o que pode ser deduzido do imposto de renda? Muito bem. As deduções previstas são despesas médicas, desde que comprovadas, recibos, notas fiscais, né? Planos de saúde também, ok? Despesas com psicólogos, fisioterapeutas, despesas de estudo, né? De dependentes e do próprio contribuinte, além do que previdência privada, né? Também a pessoa que aplica em previdência privada pode deduzir até 12% de sua renda bruta. Fábio, hoje a gente percebe que a tecnologia ajudou muito no preenchimento da declaração do imposto de renda. O sistema ele é uma autoexplicação, então ele vem passo a passo orientando a pessoa. Então é possível sim eu fazer a minha declaração de imposto de renda. É claro que aquelas pessoas que têm um certo recurso e um movimento maior financeiro vão buscar um escritório de advocacia, um contador para fazer isso. Mas hoje, com o sistema que nós temos aqui, é possível o cidadão preencher a sua declaração de imposto de renda tomando só esses cuidados que você falou, né? É só ter um pouco mais de atenção. Exato. Hoje, realmente, com a tecnologia, se tornou muito simples fazer preparar a declaração, né? Só ter um pouco de habilidade com o computador, né? Porque praticamente ela vem pronta do ano anterior. Quando você transporta os dados do ano anterior, você já transporta uma boa parte das informações, requer apenas as atualizações de renda, de aquisições de bens ou de vendas. Então, assim, quando a declaração ela é básica, não exige, assim, uma situação mais particular, ela realmente não é nada complicado, pode ser feita e com muita rapidez.
Agora, Cosimo, uma coisa é certa, né? Eu vendi um carro, eu comprei uma moto, isso tudo tem que estar na minha declaração. Eu paguei um aluguel ou recebi um aluguel. Essas coisas básicas precisam estar declaradas. Sem dúvida, sem dúvida. Justamente, quando você tem um patrimônio, esse patrimônio está lá declarado na sua declaração de bens, a alienação desses itens deve ser declarados. Com uma particularidade, né? Tem que apurar o ganho de capital. Então, hoje em dia, veículos assim, muito difícil você ter lucro, né? Mas você tem que dar baixa lá e informar o comprador com o CPF, o valor que foi pago. Quando se trata de bens imóveis, já há de ter um cuidado maior, porque se há lucro nessa venda, você tem que submeter ao ganho de capital. Aí você tem que preencher um outro aplicativo da Receita para fazer o cálculo e, caso haja lucro, pagar o imposto. Esse imposto, lembrando, ele não é pago na declaração de imposto de renda. As pessoas, às vezes, fazem confusão. Eu vou deixar para fazer tudo no final do ano, quando for fazer a entrega. Não pode. O ganho de capital, o imposto de renda sobre ganho de capital, ele é apurado e pago no momento da venda. Então, se você vender um imóvel seu em abril, você tem que apurar em abril e, em havendo lucro, o imposto ele é pago no final do mês seguinte, 30 de maio. Então, essas particularidades, só que tem que ficar atento. Né? Mas eu estava conversando com a Ari, que apareceu uma dúvida. O que acontece com o cidadão quando ele não faz a declaração do imposto de renda? Perfeito. Bom, vamos lá. Hoje em dia, não existe aquela declaração de isento que antigamente havia, quando as pessoas tinham que informar para a Receita uma situação apenas para deixar o seu cadastro em ordem. Hoje isso não existe mais. Só existe a obrigatoriedade de quando a pessoa teve rendas ou situações particulares que obrigam. Se a pessoa teve renda e que essa renda está dentro daquela condição de obrigatoriedade, ela vai ficar numa situação de pendência. Então, ele vai, com certeza, ter um problema futuro numa situação bancária, numa situação de um financiamento ou de uma certidão que haja necessidade para um efeito qualquer. Tá? Então, a pessoa tem que ficar atenta a essa situação. Não raro, pessoas nos procuram aqui com 2, 3 anos de situações pendentes e tem que regularizar. Isso fatalmente vai impor multas por entrega fora do prazo, né? O que não é conveniente. Perfeito. Cosimo, falando sobre dependentes, quem que pode ser incluso nessa declaração do imposto de renda enquanto dependente, filhos? Dependentes, filhos em particular, até 20 anos de idade pode ser dependente do pai e da mãe, né? Ou do pai ou da mãe. Os dois não podem lançar o filho, ou um ou outro, né? Ou em fase de curso universitário até 24 anos, ok? Pessoas que têm a guarda de netos ou de pessoas que não sejam parentes, desde que, através de uma ação judicial, é possível também manter. Ou seja, você não pode abater, por exemplo, você paga escola para o seu neto, simplesmente por uma questão particular. Isso não é possível abater. Ou mesmo plano de saúde, de uma pessoa, assim, da família mesmo, né, que é comum, esse fato não é permitido abatimento, certo? Tem que ter realmente uma autorização judicial, ok? Perfeito. E o que acontece com quem cai na malha fina? A malha fina, inicialmente, ela é facilmente detectada e eu recomendo sempre, porque as pessoas, via de regra, elas transmitem a declaração
e fala, bom, tá bom, a minha obrigação tá concluída, perfeito, agora ou eu vou pagar o imposto ou eu vou restituir, né, o que eu apurei. A recomendação é que logo a seguir, e hoje a receita está muito rápida, praticamente no dia seguinte, no máximo 2 dias, a declaração já está lá processada, já com o resultado, né? Então, ela vai acessar lá o ECAC, né, que é o portal lá da Receita Federal, com o seu CPF, com a sua data de nascimento, ela vai saber o resultado dessa declaração. Se ela está lá processada, ok, se encerrou o assunto e não se fala mais. Às vezes, acontece dela cair da malha. Aí a malha vai dar lá um resultado. Ou por uma questão que faltou alguma declaração, faltou alguma renda, ou um abatimento a maior, né? E aí ela tem a chance de retificar, né? O que é aconselhável, porque se ela não fizer isso, a Receita, ao longo do tempo, ela vai simplesmente, ex officio, vai retificar a declaração com base nos dados que ela tem. Isso pode causar uma diferença de imposto, uma restituição que seria um valor maior, um outro valor, enfim. A recomendação é que realmente a pessoa tenha atenção e confira se realmente a declaração está processada. Bom, nós conversamos no Jornal da Manhã, segunda edição, com o contador e especialista em planejamento tributário, Cosimo Barreta. Cosimo, obrigado pela gentileza das informações aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, um bom dia a todos. Um abraço. Bom dia. Obrigada.